A gente falou bastante de indivíduo, na semana passada a gente começou a falar, enfim, de um binômio aí que vai nos acompanhar nas próximas semanas, que é a sociedade e cultura, né? Essas coisas caminham juntas, naturalmente. Então, eu vou começar aqui compartilhando a primeira parte da nossa aula, para questionar essa história de cultura. O que é cultura, afinal de contas, né? A gente fala a palavra cultura. Tem uma frase, até numa banda de rock antiga de São Paulo, o Fellini, que eles pegavam uma citação de um cara importante e fizeram uma música onde a frase, o refrão, assim, é: sempre que eu ouço a palavra cultura, saco meu talão de cheque. Sempre que eu ouço a palavra cultura, saco meu revólver. É uma provocação, né? E aí eu fico pensando, cultura, né? O que é cultura? Como a gente pode definir cultura? É um negócio tão complicado. Bom, eu sou professor de física, né? Vocês sabem, e normalmente é curioso isso, né? Os temas, assim, as palavras mais básicas, aquelas variáveis mais conhecidas, né? São às vezes as mais difíceis de definir. Acho que vocês estão ouvindo aí os trovões, deve estar chegando aí. Enfim, estamos vivendo tempos de trovoadas, não é verdade? Então, as palavras mais simples, aqueles conceitos, não, isso aqui todo mundo sabe, né? E na hora de explicar? Então, por exemplo, quando em física, né? Acho que as coisas mais evidentes assim seriam tempo, né? Uma variável tempo. Todo mundo usa tempo para tudo, em física, em outras disciplinas. E massa, né? O que é massa? E aí, quando você vai fazer uma definição formal, é complicado, né? Como é que você vai explicar isso, assim, dar uma primeira definição, né? Eu acho que vale um pouco isso para a palavra cultura também, né? Então, eu fiz um percurso aqui para a gente começar a conversar, lembrando que nessa disciplina é aquela disciplina onde vocês, maravilhosos, né, podem me interromper a qualquer momento, fazer comentários, que isso enriquece a aula e a gente gosta, tá? Sem problema nenhum. Então, vou começar falando do Franz Boas, né, um pesquisador segunda metade do século XIX, né, e ele vai até o século XX. É um pesquisador judeu e alemão que iniciou carreira acadêmica, vejam só, na física, né? Como isso percorre essa nossa caminhada, né, de humanidades, como a gente vê físicos se envolvendo, querendo entender e discutir essas coisas. É bem interessante isso. Então, ele estudava, o Franz Boas, quando estudante e tal, a pesquisa dele era sobre, olha que tema interessante, sobre relatividade das percepções, né? E ele tomava como exemplo, né, ele trabalhava em cima das variações de concepção sobre a cor da água. Então, quando você pergunta sobre a cor da água, pessoas diferentes dão respostas diferentes. É claro que água é algo que hoje em dia tem lugares em que a água é até transparente, né? Mas em muitos outros lugares as águas estão espessas e difíceis de se enxergar através delas. E aí ele trabalhava isso, né? Entrevistava, enfim, fazia esses estudos sobre a cor da água. Quando eu tinha cerca de 30 anos, ele mudou de carreira, né? Mudou de país também. Ele foi para os Estados Unidos, portanto, no final do século XIX, ele vai para os Estados Unidos e começa a estudar antropologia, né? Pesquisando e tal. A carreira do Franz Boas ficou marcada pelo combate ao etnocentrismo. Vamos lá, o que é etnocentrismo? Né? Primeiro palavrão, assim. É aquele sistema que a gente ainda tem, né? Que julga as culturas de todos os povos a partir de um parâmetro, de um padrão, que normalmente é branco e europeu. Né? A gente está na sociedade ocidental, tem essa coisa do privilégio, desse centro ser o parâmetro ser branco, europeu e, vamos dizer mais ainda, masculino, né? Então, isso contamina, na verdade, as percepções, os julgamentos sobre cultura, né? Você começa
avaliar outras culturas com base numa determinada cultura que na maioria das vezes é a sua, né? Ou que você adotou. Então fica uma competição injusta, né? Então ele cria um conceito, ele desenvolve essa ideia de relativismo cultural. Então vamos lá. Primeiro, é errado falar em cultura no singular, né? Ele propõe isso. A gente tem que falar, na verdade, em culturas, né? Porque temos que reconhecer a diversidade sem ranquear, né? Sem colocar isso, um é melhor que o outro, sem isso, né? E aí ele vem junto esses dois tópicos, né? O segundo ponto é que é impossível a gente estabelecer hierarquias, né, entre essas diferentes culturas, porque, justo o que eu acabei de falar, essa hierarquização, quando a gente faz essa classificação, né, a gente tem por base um padrão de uma dada cultura, né? E isso faz com que a classificação seja tendenciosa, né? Cada um vai dizer que a sua cultura vai ser seu padrão, então a sua é a melhor e os outros vão ficando degraus abaixo, né? Isso é uma coisa bem E, complicada. essa, e, essa, Fala. e isso acontece no dia a dia o tempo todo, né, professor? Cara, direto. Um exemplo, na empresa, tudo que você fala, não, é porque eu sou mineiro, mas moro aqui em São Paulo, trabalho com muito paulista. Então, tudo, mas lá em Minas Gerais a gente faz assim, assim, assim. E eu acho melhor, porque eu sou mineiro. Não, porque fui criado, né, cresci vendo essas Sim, coisas e o meu gosto ficou assim. Aí o paulista, né, não, mas assim é melhor, porque faz assim. E aí, desde o jeito que você está falando, não tem como ranquear qual é melhor, né? Só que o pois é. tempo todo a gente está falando isso, né? Eu Aí tive uma eu experiência. preferiria sim por causa da cultura que eu tive. Sim, é bem interessante. Esse exemplo que você dá, a gente tem isso em São José aqui, viu? Com uma frequência. Eu, quando me mudei, eu já estou há 20 anos aqui, né? Mas quando eu vim, eu já estava há alguns anos morando aqui, tive um debate, um negócio até, vamos dizer, de alto nível, um pessoal, uns intelectuais, tal, estava numa conversa séria ali, e num certo momento eu senti essa coisa desse ranqueamento, né? Quando alguém virou para mim, eu tinha colocado o meu ponto de vista, alguém falou assim, mas você... Como é que ele falou? Você... Eu ouvi aquilo, a sensação era que ele estava me chamando de forasteiro, né? Mas você não é daqui, você veio agora, tá? Você não é joseense, mais ou menos nessa pegada, né? Aí eu senti, foi assim bem... E a pessoa fala isso, às vezes, na maior... Não percebe, né? Acha natural. Então, veja que Uhum. o Boas era um pesquisador que já alertava contra isso há 150 anos, né? E a gente ainda encontra essas coisas, né? Então, aqui eu estou conversando sobre isso porque é para que você, né, vocês todos aí, tenham em mente que isso não é uma boa, né? Esse negócio de ficar ranqueando e que vocês estão em ótima companhia porque Sim. tem gente aqui estudando, pesquisando que coloca isso como um problema, né? Que a gente não deve ficar aceitando esse tipo de classificação, né? Porque é tendencioso, né? O cara sempre ele vai achar, vai colocar o dele como o melhor, né? Detalhe, isso acontece também, eu nem vou entrar nessa parte que é meio espinhosa, mas acontece também na questão religiosa, né? Às Uhum. vezes existem certas situações de tensão, assim, porque o cara tem uma crença, a gente tem que respeitar, enfim, mas em algumas situações o cara entra naquela questão de que o dele que é o certo, enfim, que o outro não se converteu ainda, enfim. Então é um negócio que para a gente, a vida em sociedade coloca essas questões, esses desafios para a gente, né? Então tem que ter paciência, mas não significa aceitar, né? Tipo, não é isso mesmo, não é isso mesmo, né? Por exemplo, tem frases, olha, coloquei aqui, tem dois textos que eu separei sobre isso. Aqui é aquela coisa da pessoa falar assim, esse povo aí é sem cultura, esse pessoal aí é sem cultura, às vezes fala assim, né? Isso é relativo, completamente relativo, né? É sem cultura sob que aspecto, né? Então vamos lá. Fiz um quadro aqui, né, para a gente meio com o intuito de provocar reflexão, né? Então vamos lá. Povo, né?
Desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade ambiental são dois eixos importantes, né? Todo mundo fala da tecnologia, da importância da tecnologia e da preservação do ambiente, não é isso? Então, no discurso, tá? Isso são pontos que aparecem. Vamos lá. Povo branco, europeu, ocidental. Desenvolvimento tecnológico, autodesenvolvimento cultural, tecnologia avançada, tá? E na sustentabilidade ambiental, o que a gente vai dizer? Que nós somos não civilizados, porque se for ver pelo que está acontecendo com o meio ambiente, né? Todos os empreendimentos que têm descuidado dessa questão ambiental e como isso está aparecendo, como a conta é caríssima, né? Caso enfim, Mariana, Brumadinho, então a gente tem... É bem complicado, né? Então, veja, por um lado, super evoluído, por outro lado, não civilizado. Agora, beleza, vamos lá. O indígena, América Latina, não vou nem falar Brasil, vou colocar de modo geral, assim, os povos indígenas, os povos originários, né? Desenvolvimento tecnológico, as pessoas colocam como não civilizado, você vê que eu estou pondo entre aspas, né? Ah, não civilizado, né? Porém, na questão de sustentabilidade ambiental, eles têm autodesenvolvimento cultural, eles sabem preservar, né? Então, assim, na real, existe algo a aprender, nós temos a aprender uns com os outros, né? Isso acho que é evidente, né? Se a gente parar para pensar. E se vocês entrarem na internet e começarem a pesquisar, né, sobre sustentabilidade ambiental, tem vários vídeos, documentários interessantes, vai ficando evidente essa necessidade de interação, né? O curioso é que vários índios, né, tem... O cara dá entrevista, ele interage, ele sabe usar um celular, entendeu? Você não pode diminuir o cara. Não, você não sabe. Sabe, sim. Eles são espertos, sabe? Não tem essa de... Então, e outra, são pessoas normalmente, né, é complicado generalizar, mas normalmente que estão abertas ao novo. Coisa que, do nosso lado, né, fazendo uma autocrítica, né, nem sempre a gente está aberto. Às vezes a gente já meio que dá aquela julga, né? Então, e outra, se a gente fosse levar o pé da letra, né? Se fosse fazer que nem o cara falou para mim, ah, você está chegando aqui, você não é daqui. Bom, talvez os índios pudessem dizer isso para todos nós, né? Então, assim, não é uma boa. Esse argumento não é um argumento que vale para a gente, né? Então, estou colocando aqui para a gente pensar, né? Bom, a forma como a gente julga uma cultura depende basicamente, como a gente está, acho que percebendo, de um ponto, né? Ponto de vista. A gente está avaliando de dentro ou de fora, né? Então, uma rápida pesquisa aqui, nós estamos aqui ao vivo, né? Você é jusense, então, primeira coisa, tem uma turma aqui cheia, são quase 30 alunos, né? Eu gostaria de conversar agora com alguém que fosse nascido em São José, assim, porque tem aquela história do lugar de fala, acho que a pessoa vai poder responder isso melhor. Eu tenho minhas opiniões, mas eu quero me recolher, né? Mas tem algum joseense aqui escutando a gente, né? Que fala, não, nasci aqui, professor, e tal. E que queira participar da nossa conversa? Pode ser para o chat também. Eles são tímidos, professor. Primeira característica de José. Não, tá. Opa, eu sou o Joseense, nasci Então, aqui. beleza. Assim, a pergunta vai para todo mundo, né? Mas eu digo, ó, nasci aqui, sou daqui, minha filha é joseense, né? Bom, então vamos lá. Será que a gente consegue... como a gente poderia descrever o joseense? Né? Quais seriam duas características marcantes do joseense? Né? Como são várias pessoas, respostas diferentes, eu pensei, sei lá, duas características. Se cada um falar uma, assim, qual é a característica do joseense? Né? Eu tenho algumas que eu penso assim. O que vocês sentem que é... Não, isso aqui é uma característica do joseense. Não da cidade, entendeu? Mas do joseense, assim. Eu ia perguntar isso, se era da pessoa ou da cidade em si. Não, a cidade tem um monte de qualidades, tem defeitos também, claro, mas eu estou pensando nas pessoas, né? Na sociedade, né? Então, será que... olha aqui, ó. Chegou uma mensagem aqui que é o seguinte: o joseense ama bolinho caipira. Ok.
É uma característica, não deixa de ser, né? Ama bolinho caipira, beleza. De certo modo, eu acho que isso pode ser estendido para boa parte né, do Vale do Paraíba, né? É uma instituição, tem uma rixa aí, né? De onde que é o bolinho caipira, mas acho que é do Vale, né? E, bom, sei lá, eu tenho Uma uma boa característica. Sou mineiro, mas eu enxergo que o Josuense tem uma boa característica. Ele ama a festa do mineiro. Ah, interessante. É verdade, é verdade. Eu brinco às vezes. Quando eu cheguei aqui, eu ia nessas festas, tal, e eu pensei assim, pô, acho que São José é uma cidade de Minas que descolou, escorregou, veio parar aqui. Muitas vezes eu falava, bom, eu vim para São José, eu mal conhecia aqui, fui na festa do Mineiro, aí tinha umas festas no Parque da Cidade. Bom, vamos lá, tá aparecendo aqui esforçado. Sempre tem manifestação em praça, a grande maioria engajada na política, grande maioria, eu não sei se eu bato um martelo nisso. Pode ser, pode ser. O povo gosta de festa, gosta de festa. Tem uns que gostam de aglomeração mesmo, inclusive. Gosta de fluxo, não sei, uma coisa que eu vejo esse negócio do esforçado, né? Trabalhador, tal. Eu vejo no joseense uma questão de orgulho também, né? É um cara que tem orgulho da sua cidade, orgulho, enfim, do seu povo, da sua turma, né? Acho que isso é uma coisa que está presente, né? Mas é aquela história, né, gente? A característica que é mais, talvez, as coisas que aparecem quando a gente pergunta isso para o joseense são diferentes, provavelmente, do que aparece quando você pergunta para uma pessoa que veio para cá. Então, o joseense, a turma que está falando aí, está escrevendo, né? Gosta de festa, é esforçado. Festeiro e esforçado, vamos dizer assim. São duas coisas que apareceram, né? E eu já estou vindo de fora, né? E o meu olhar eu já penso assim, é um cara que tem muito orgulho, né? O medo de quem é de fora, professora, por exemplo, você perguntar agora quem não é joseense para dar características de pessoas joseenses. Às vezes de fora fica parecendo, pelo modo de pensar, às vezes fica parecendo que é um julgamento, né? Está julgando alguém, por exemplo, porque eu sei de fora, eu vou dar uma característica para joseense que eu já vejo vários fazer isso, isso, isso. Parece Sim, que é um julgamento, né? Um julgamento de comportamento de pessoas também. sim, eu concordo com você. E eu vou te dizer ainda para piorar a situação, é porque no fundo é mesmo, né? Se você for Sim. avaliar, quando a gente mas é difícil escapar disso, né? Eu Uhum. aqui faço todo um esforço para ser um cara ponderado, tal, mas a gente é fruto, enfim, de tudo que a gente escutou na vida, viveu, tal. Então a gente repara, né? Vamos dizer, o filtro da nossa cultura, vamos colocar assim, faz a gente perceber mais certas coisas, né? Então, sei Uhum. lá, um cara que passou a vida inteira, vou dar um exemplo assim, bem bobo, né? Mas o cara que passou a vida inteira trabalhando no campo, andando descalço, bem tranquilão, né, com chapelão, ele vem para cá e provavelmente ele vai se impressionar com a questão tecnológica, com a rapidez. Aquilo vai, não é, tem um julgamento, mas é Uhum. uma coisa natural porque ele avalia com base no que ele traz, né? Então, o que Uhum. salta aos olhos é que ele vai talvez mencionar, né? E nesse sentido, sim, vai Eu, ser diferente mesmo. Essa resposta vai variar conforme você é é, daqui ou não, né? professor, Fala. eu acho, assim, São José dos Campos, ela tem uma característica muito forte, sim, da região mineira, né? Por Uhum. conta de estar muito próximo aqui do sul de Minas. Eu sou daqui da região norte de São José dos Campos, que é um cantinho de Minas Opa, aqui. E eu acho que o povo joseense trouxe essa característica familiar do povo de Minas, essa questão familiar. Então, é um povo muito entendi. realmente orgulhoso da cidade e muito trabalhador. Por conta disso, a gente hoje tem um dos maiores polos tecnológicos do Brasil. Eu acho que isso tudo agregou com essa situação, essa coisa de família mesmo, aquela coisa do pai Uhum. ensinar o filho, de orgulho do trabalho. Eu acho que É, isso se transformou ao longo dos anos na cidade. Eu acho sim, que isso é sim. uma característica muito forte em São José dos Campos hoje, que Uhum. vem se proliferando até para quem vem e sente isso.
muito forte. Sim, sim. E alguém comentou aqui, acho que o Felipe está falando aqui no chat, está escrevendo, essa questão do orgulho de São José ser um local que tem concentrado várias empresas, né, de diferentes lugares, enfim, que se estabelecem aqui. Então tem essa característica também que é algo que está associado ao orgulho joseense, enfim, né? É marcante mesmo, né? Muito bem. Um outro ponto também que influencia em tudo isso que a gente está conversando é o fato de que São José foi uma cidade que vocês sabem disso, né? Cresceu muito, muito rápido. Muito rápido. É uma cidade que, se você for comparar, eu não vou nem sair do Brasil, que é covardia, né? Mas se ficar no Brasil, tem cidades históricas, cidades que foram se desenvolvendo lentamente ao longo do tempo. São José, 100 anos atrás, era um local basicamente tomado por sanatórios, né? Então não era assim exatamente. As pessoas não falavam vou para a cidade, vou para o São José dos Campos. Era um ponto assim de repouso, era um ponto de tratamento, né? E até os anos 50, vamos dizer que estava, né, devagar, né? E de repente Via Dutra, né? Via Dutra, o fato de estar entre São Paulo e o Rio, né? Então a cidade muito rapidamente multiplica seu tamanho, o número de empresas, né? Tem uma história legal, não vou nem entrar nisso, mas essa é uma curiosidade, qualquer hora a gente pode conversar. A Catedral de São Dimas, né, em São José, que vocês conhecem, é uma igreja imensa, né? E que é antiga, mas ela mudou de sede, né? Inicialmente era uma igrejinha, né? E aí nos anos 50 para 60, a cidade cresceu tanto que foi necessário construir uma nova igreja, porque não tinha condição, né? Não comportava mais, né? Então, de fato, esse crescimento rápido, né? Muito bem, vamos voltar um pouquinho aqui nessa origem dos conceitos de cultura, né? Então, a cultura está relacionada com o desenvolvimento, assim, tecnológico, desenvolvimento econômico, né? Essas mudanças estruturais que vão acontecendo. Aqui eu estou trazendo o nome da Margaret Mead, que é uma aluna do Franz Boas, que estudou o que a gente chama de padrões culturais. Tá? Então, o que são padrões culturais? São comportamentos, né? E práticas cotidianas, práticas regulares, que constroem a realidade. Né? A maneira como você vive, como você desenvolve suas práticas cotidianas, vai construindo aquele lugar. Né? Então, vamos lá. O que os padrões culturais produzem? Né? Tendem a produzir indivíduos com tendências semelhantes, que você vive naquele ambiente cultural, né, aquele padrão. Então, você vai ter uma tendência de pontos de contato, né, de identificação com as pessoas que estão naquele entorno, né, que estão nesse mesmo caldo de cultura, aí, vamos dizer. Também modos de vida específicos, né? Então, aquele padrão cultural, a pessoa tende a desenvolver padrões específicos. Estou citando aqui o American Way of Life, né? Tem essa expressão, uma expressão conhecida, antiga, né? Que os americanos, que são um povo muito orgulhoso, né? Criaram isso, né? O American Way of Life, falavam o American Way, né? Esse é o nosso modo, né? Aliás, o Sinatra, um dos sucessos do Frank Sinatra é My Way, né? Fiz do meu jeito, do meu modo e tal. Então, American Way, o modo americano, né? E aí, quando a Carmen Miranda, né, que não era brasileira, era portuguesa, mas enfim, uma portuguesa super brasileira, quando ela vai para os Estados Unidos, ela fica famosa e eles começam a, inclusive ela canta sobre esse assunto, né? Porque começam a reparar, né, aquele jeito brejeiro, enfim, latino, e aí surge a expressão South American Way. Então tem o American Way, o modo americano, e o South American, isso aí é o modo sul-americano. Então já faz a diferença, tá vendo? Não deixa de ser, de alguma forma, um julgamento aí, né? Muito bem. Então tá aí a Margaret Mead falando. Outra pessoa pesquisadora, né, que trabalhou nessa parte cultural com Franz Boas foi a Ruth Benedict, mais ou menos da mesma época do Boas, foi aluna dele também. E ela estudou o comportamento, olha que louco, a cultura japonesa, como é que isso se refletia na guerra,
porque eles viveram a Segunda Guerra Mundial, né? Então, será que a cultura de um país interfere de alguma forma, influencia na maneira como, enfim, como eles vão à guerra, né? E aí ela colocou, né, avaliando segundo os padrões culturais, Segunda Guerra Mundial. Olha a diferença. Os japoneses, qual que era vamos dizer, um recurso bélico, um recurso assim famoso, né, dos japoneses, eram os kamikazes, que eram pilotos, né, pilotos suicidas, né, que pegavam um avião e ele se tornava uma máquina de destruição. Ele estava naquele avião, ele sabia que ele não ia voltar. Então esses pilotos, veja, olha que a questão do dever, da missão, de dar a vida pela pátria, literalmente, né? Então os japoneses tinham esse perfil, né? Usaram muito desse expediente, que iam carregando bomba, tal, e o cara ia se explodir junto. Enfim, era uma estratégia. E os americanos fizeram o desenvolvimento das bombas atômicas, né? Alto dinheiro investido, alta verba, Projeto Manhattan, segredo total, segredo de Estado e tal. E aí, e não só produziram, como lançaram as bombas, né? E um ponto muito polêmico, né? Porque lançaram a primeira bomba, a guerra já praticamente terminada, né? Os japoneses, enfim, junto com os nazistas derrotados ali. E aí, passado alguns dias, lançaram uma segunda bomba. Caramba, é algo que eu sempre que penso nisso, fico, caramba, mas será que havia necessidade, né? Essa é uma pergunta que fica. Então, mas é o padrão. Então, os japoneses iam lá, os kamikazes, e no caso dos americanos, não, explode tudo, e ainda duas, né? Muito bem. A Lívia está colocando Professor, aqui. Oi, Fábio, pode falar. não, você falou da bomba atômica há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu participei de uma discussão, assim, conversando com um grupo de pessoas sobre justamente as bombas atômicas. Uhum. E tinha que chegar num consenso. E a gente chegou num consenso que, depois, sem pesquisar nada, só conversando, assim, Tá. se eles tivessem lançado a bomba atômica no mar, próximo à cidade, isso teria assustado muito os japoneses. Não precisava ter lançado em cima da cidade, mas próximo da Exato. cidade para eles verem o efeito. Se segundo, mesmo assim os japoneses ficavam, lançavam outra próximo no mar, também próximo a outra cidade, para eles terem o medo, não, daqui a pouco joga isso na cidade e vão parar por aqui. Usava ter jogado em cima das pessoas, né? Então assim, sem pesquisar para saber se já tinham feito esse tipo de teste para os japoneses verem o efeito da bomba, né? Pois é. Muito correto o seu ponto de vista, muito, muito importante você falar isso. Tem gente que coloca, né, essa questão de que havia sei lá, uma espécie de desejo mórbido de fazer um teste experimental, assim, horrível, né? E questionável, tal, e ainda dois, né? Então é bem, bem complicado. Enfim, lembremos também, não é sobre isso que a gente está falando, mas assim, lembremos que a entrada dos americanos na guerra, isso aí dá uma conversa longa. Não foi assim, não estiveram desde o primeiro momento, sabe? Uhum. Há controvérsia, tem toda uma evolução aí, um caminhar. Houve um momento ali em que os americanos estavam distantes, né? E a coisa estava pegando fogo na Europa, né? Então, enfim. E aí entraram atrasados e entraram desse jeito com tudo, né? Bom, mas vamos lá. Eu estou falando do Franz Boas, né? Que foi um dos caras que começou a desenvolver essa noção de cultura. E as alunas dele, né? A Ruth e a Margaret Mead, que foram observar mesmo, estudar, fazer os estudos de caso e tal. E foram pessoas importantes, né, no movimento feminista também, porque a gente está falando da virada do século XIX para o XX. Né? Elas começam a colocar um ponto de vista crítico, né, diante do conceito de dona de casa, que era muito comum e ainda hoje né? Então, o que a pessoa é dona de casa, tal. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se toda mulher nascesse para ser dona de casa, né? E isso, a gente está falando aí de 100 anos atrás, imagina a força que tinha isso.
e elas colocam, isso aí também é construção cultural, gente, isso aí não é biologia, não é natureza, isso é cultura, então você vai acostumando, você recebe essa carga, você ouve isso, você assiste a sua mãe, você vai criando, né, naturalizando aquilo, mas que não é uma coisa que tenha que ser assim obrigatoriamente, não era nada natural. Então, elas começam um movimento que hoje a gente poderia chamar, tem pessoas que dizem, né, e para outros assuntos, que é a desnaturalização, né? Quer dizer, tem certas coisas que a gente precisa estranhar, né, que a gente não pode aceitar como natural. Tem muita coisa estranha que acontece no dia a dia nosso e que a gente não questiona, né? Então, a gente deve desnaturalizar. Não, por que isso tem que ser natural? Por que eu tenho que, né? Então elas colocam, trazem são pioneiras nisso, né? Bom, para o Franz Boas, para a Ruth, para a Margaret Mead, a cultura, então, e eu acho muito legal esse paralelo, a cultura, na verdade, é como se fosse uma lente. Cada um de nós vai formando ao longo da vida inteira a sua lente, né? Que é a lente da cultura. E é isso que vai filtrar tudo que chega. Então, a gente estava comentando agora há pouco, né? Perguntou para um joseense, né? Um joseense ele tem um filtro dele, que nasceu aqui, enfim. E quem chega de fora, aquela surpresa, a diferença, né? Então, a gente está falando sobre o mesmo lugar, às vezes, mas provavelmente vamos usar palavras diferentes, né? Porque o filtro que nós temos é diferente também. Então, a gente vai enxergar coisas, a mesma coisa, mas a gente vai prestar atenção em pontos diferentes. Muito bem. E como se transmite a cultura, né? Como se transmite a cultura é através da linguagem, né? Principalmente assim, falando e tal. E linguagem, inclusive, transcende a fala, não é somente fala, né? E a linguagem, por si só, já é uma criação cultural. Então, você vê como uma coisa é complicadinha. Tem outro aspecto que entra aí. Você vai falar, sei lá, do que você pensa de São José ou no Josense, você vai falar em português, né? Agora, imagina um americano, vai se expressar de um modo, vai se expressar diferente, né? Uma outra linguagem, a cultura muda. Então, é um filtro e diferente. até a própria língua, ou o jeito de falar daquela língua, mostra a cultura do povo também. Né? Você vê como é que um japonês, né? A língua japonesa e o jeito de falar, aquele jeito sério, carrancudo, rápido, completamente diferente do português, carioca, daquele jeito. Então. Então, mostra a cultura do povo pela própria língua. Se manifesta, exatamente. Um exemplo que eu estou trazendo aqui, que é clássico, né? Que é a palavra saudade, né? Que é uma palavra de língua portuguesa, né? Em Portugal se fala muito de saudade, né? Diz assim, tem uma brincadeira que fala que em Portugal as palavras que mais se falam são saudade e mar, né? Que o português vive olhando para o mar e tal. E a gente tem isso, né? E não tem um equivalente em inglês. Então, em inglês você vai falar o quê? I miss New Orleans. Né? Eu sinto falta de New Orleans. Não é a palavra, então é diferente, né? Uma expressão diferente que denota uma cultura diferente. Muito bem. Então, temos aí. Nos anos. Isso nós estamos falando primeira metade do século XX. Professor. Pode falar. Licença. Você disse sobre a lente. Cada pessoa tem uma lente ou cada grupo de cada cultura tem uma lente? Quem está falando, perdão? É a Lívia. Lívia, beleza. Olha, eu acho assim, é uma pergunta, eu não tenho gabarito para isso, tá? Eu acho que a lente é individual, sabe? O que acontece é que a gente vive, sei lá, numa mesma comunidade, então a gente vai ter lentes parecidas, vamos dizer, sabe? Tem coisas que são semelhantes para todo mundo, né? Todo mundo viveu ali, mora ali, está acostumado em pular buraco, está com o pé na terra, enfim, é uma coisa. Um calor muito grande, tá? Aí vai criando maneiras de ver, de viver. Porém, tem as experiências que são pessoais e intransferíveis. Então, eu acho que existe um componente aí que é mais geral, mas, em última análise, se você vai
conversar muito sobre alguma coisa, aprofundar, aí vão entrar provavelmente os aspectos pessoais também, né? Então, essa lente, ela, em última análise, ela é individual. A partir de um certo ponto, né? Talvez, se a gente falar com uma criança, talvez as crianças de uma certa comunidade tenham visões muito parecidas, né? Mas se você for entrevistar as mesmas pessoas depois de 20 anos, você vai ver que a lente está diferente, entende? Porque ela é fruto de tudo que a gente vive, né? De tudo que a gente recebe. Aquele que morou a vida inteira num lugar, ele vai ver esse lugar de um jeito diferente do outro que nasceu, mas que correu o mundo, né? Então, eu acho que... Eu poderia dizer que os nossos pensamentos e a forma que a gente age e pensa, né, é de acordo com a cultura. Então, posso dizer assim também? Sim, sim, a gente é muito influenciado por esse conjunto cultural, esse entorno, né? Mas a lente, nós temos o potencial de desenvolver a nossa própria lente, entende? É por aí. Tem essas duas partes, né? Tem a parte comum e tem o que a gente faz com isso, né? Muito bem. Então, vamos lá. Nos anos 60, então, seguindo essa trajetória de pensamento, né, sobre a sociedade, outras pessoas, antropólogos, né? E aqui tem vários, tem o David Schneider, tem o Clifford Geertz e o Marshall Sahlins, né? Começam a enfatizar um ponto que é interessante, até que combina com o que você está falando, viu, Olivia? A cultura é dinâmica. Ou seja, está sujeita a mudanças, né? Então, não é simplesmente aquilo que as pessoas fazem, é também o que elas pensam. O que elas pensam depende das experiências que elas viveram, que são muitas vezes experiências pessoais, né? Você pode morar na mesma rua e na mesma rua tem uma família que é super tranquila, super pacífica, tem uma outra família que, enfim, o pai é muito bravo e aquilo impacta na formação dos filhos, né? Então, a cultura, ela depende do que as pessoas pensam e é compartilhada através da linguagem. Então, de novo, são pessoas que enfatizam muito a importância da linguagem. Porém, a linguagem, que é uma construção cultural, ela transmite, né? Cultura, ela transmite também preconceitos, né? Quer ver? Vou dar um exemplo. Nortear, duas palavras, né? Poderia citar, tem, nossa, centenas de palavras. Me ocorreu aqui, como exemplo, nortear, dar um norte, né? Quando você fala isso, isso dá um norte. A pessoa está sem rumo, ela está sem norte. Não é isso que se fala às vezes? Ninguém fala que a pessoa está sem sul. Ninguém fala sulear, fala nortear. Então, é uma linguagem que está reforçando uma noção de que o cara que sabe das coisas é do norte, né? E, por consequência, fica subentendido naquela linguagem, sem falar nada, mas está ali escondido, que o cara que não sabe nada é do sul. Olha como isso é complicado para a gente, porque nós somos do sul, né? Comparado com o American Way, nós somos o South American Way. Então, veja, né? E isso aparece na linguagem também. Outra, denegrir. Denegrir também Estranhamente, no Brasil já é o contrário, né, professor? Pois sim. Ah, bom, sim. Nortear, então, nortear. Eu estou estabelecendo o nortear na minha compreensão, Uhum. está relacionado com a nossa postura diante dos americanos. Eu estou vendo isso em nível global, esse nortear, para mim, tá um pouco por aí, né? Mas eu entendi o que você falou, né? Quer dizer, aqui dentro do país tem essa questão Essa diferença. da diferença, que às vezes o cara do sul ele diminui a pessoa do norte, tem um pouco isso, né? Tem também aquela generalização que é ruim, né? Que tem gente que fala que tudo que passou sei lá, de um certo ponto do Brasil, da Bahia ali para cima, tudo nortista. Então, tem gente que fala que é tudo baiano. E não tem nada a ver o baiano com paraense, enfim, sabe? Com pernambucano, tem muitas diferenças culturais. Por que isso acontece? Não é aquela história do padrão? O cara está julgando de acordo com o jeito dele. Então, quem fala do jeito dele, entre aspas, né, o paulista da Avenida Paulista, ele acha que não tem sotaque.
né? Então o outro falou carregado, falou puxado, já aquele jeito cantado, ele já vai achar que é tudo igual, e não é, né? Eu, por exemplo, que sou muito ligado nessa questão sonora, eu identifico um pernambucano, eu acho o povo pernambucano tem a fala que eu acho mais bonita, a sonoridade mais bonita da língua brasileira, não vou nem falar a língua portuguesa, né, que é Brasil mesmo. Mas tem gente que não está atento a isso, né? Que acha que é tudo igual. Então, mas é por causa do padrão, né? O cara está julgando de acordo com o som dele, com as palavras que ele usa, enfim. É verdade. E aí o denegrir é isso também, né? Ninguém fala debranquear, né? Então, denegrir é o quê? Falar mal, né? No dicionário, se você for procurar. Então, está associando uma conotação negativa. Então, o pessoal fala assim, isso aí é baiano fazendo baianice. São coisas, é uma colocação linguística, uma colocação, né, verbal, porém está cheia de preconceito, que é o quê? É também construção cultural, né? A pessoa aprende isso, esse que é o problema. Então, por isso que aquele alerta, que já tem 100 anos aí da Ruth Benedict, da Margaret Mead, não naturalize, não ache que é natural. Sabe o que é legal? Quer ver uma coisa muito interessante para se pensar, para a gente estar atento? Criança. A criança, ela se surpreende com quase tudo, né? Porque tudo é novidade, né, para a criança. Então, dependendo, às vezes está numa conversa, você fala uma dessas expressões e para você está muito esclarecido, você sabe o que é aquilo, mas a criança não. E ela, o que é isso, dengue? Vai pintar, é para pintar de preto? Vai, sei lá, vai fazer perguntas. E é muito interessante porque esse jeito natural, assim, espontâneo, talvez, né, em alguns momentos a criança ajude você a perceber coisas, né? Tipo, caramba, nossa, não é, mas então quer dizer que eu falei uma coisa. É interessante, né? A gente aprende muito. Eu fico atento, né? Quando crianças estão, porque criança também está muito atenta. Então, quando a criança faz uma observação, para e pensa, porque às vezes tem coisa importante ali, né? E aí, a provocação é que vocês pensem em outras palavras, se alguém lembrar, quiser comentar, depois mandar também, palavras que trazem visões de mundo, né? Quando você fala determinada expressão, o que você, né? O que está aparecendo ali, né? O Clifford Geertz tem uma frase que eu trouxe aqui: assuma a cultura não como uma ciência experimental em busca de leis, tá? Não é física, não é química, é diferente, mas como uma ciência interpretativa. Pois é, eu tô falando para vocês, eu tô lendo aqui o chat, exatamente, as pessoas sabem, vivenciam, já escutaram esse tipo de expressão que é carregada de um julgamento ali embutido, né? Então, o Guedes coloca que a cultura é uma ciência interpretativa. Então, não é aquela coisa de certo e errado, e tem uma lei que isso pode, isso não pode, não é. Você tem que interpretar. Então, está à espera de uma interpretação, né? Você tem que buscar o significado. Então, vamos lá. Perda, aculturação. Agora, um outro ponto para colocar é algo que é polêmico também, que às vezes, quando a gente vê pessoas com a melhor das intenções, super, né, pessoas assim comprometidas, pessoas envolvidas, né, pessoas boas, né, estudiosas, e falando assim que está perdendo, um povo está perdendo a cultura, né, a cultura está indo embora. Nossa, eu ouço isso com uma frequência, eu não sei se acontece com vocês. E falam também de aculturação. Então, o Caio está comentando isso aí, prestar atenção nas crianças, né? E aí, esse negócio de aculturação, o que é isso? Aculturação, quer dizer, você englobar, assumir a cultura de outro, enfim, de alguma forma se influenciar pela cultura de outro. Olha, o Tiago trouxe uma expressão que é realmente na lata, assim, falou programa de índio, né? Que as pessoas falam programa de índio, como se fosse uma coisa o quê? Boba, uma coisa sem graça, né? Gente, pensa bem, a vida que nós estamos vivendo, todo mundo encaixotado nessa caixa de fósforo que é o apartamento, a casa, enfim, sei lá. Como seria bom a gente ter um programa de índio, não é mesmo? Sair para caçar, pescar, sair para, enfim, interagir com a natureza, e a gente não está podendo muito. Então, e a gente fala disso como se fosse algo assim natural, mas programa de índio fica para repensar. Excelente, Tiago, bem colocado.
Então vamos lá, se cultura não é simplesmente um conjunto de produções materiais, tá? Cultura não é só isso. Não é assim, produzir um cestinho, produzir um celular, produzir um equipamento. Tá, ok, tem isso também. Mas é um produto de construção mental, né? Então, os comportamentos e processos podem mudar. Se a cultura também é processo mental, você está pensando o tempo todo. Então, os processos produtivos podem mudar, natural, né? Está todo mundo vivo, pensando, inventando, sem comprometer a cultura. Né? A cultura é dinâmica, né? Senão você ia falar o quê? Que o cara mudou, teve uma ideia diferente para a linha de montagem, lá, ele criou um sistema novo lá de prensagem, sei lá, de criação de um filme fino. Você vai dizer o quê? Que ele perdeu cultura? Claro que não. Você vai dizer, pô, esse cara é criativo, ele partiu do que ele tinha e criou. Não é isso? Então não é uma perda, é uma modificação, enfim, uma construção que é processual mesmo, né? Sim, pois é. Lívia, às vezes os pais falam coisas, né? Pô, vocês nasceram, tu disse, vocês não têm cultura. Então, na verdade, pô, claro que vocês têm, né? A gente está aqui trocando ideia, vocês vêm com expressões, com comentários riquíssimos, né? Então, vou dar exemplo, aqui coloquei, trouxe, porque aí entra, claro, a questão do gosto, né? Cada um vai ter os seus exemplos. Artistas como o Criolo, né? O Criolo e o Emicida, né? Que se apropriaram do rap. O rap não nasceu no Brasil, né? Ok. Mas o Criolo e o Emicida fazem rap, fazem samba também, né? E as obras deles são essencialmente brasileiras, né? Sabe? Então, mas isso aqui não não nasceu no Brasil, então não é cultura brasileira. Cara, o futebol não nasceu aqui. E aí, você vai falar o quê? Que não está na nossa cultura gostar de futebol, jogar futebol? Para com isso, né? Quer dizer, a gente está em processo, a gente absorve, isso faz parte, né? Cultura é dinâmica. A cultura é dinâmica, gente, aqui e no mundo inteiro, tá? Então, eu digo isso para a gente não ficar naquela, antes que era bom, né? Se perdeu. Cara, as coisas se transformam, né? As células se transformam, enfim, os materiais se transformam. Bom, muito bem. Eu sou, eu quase que eu não vou dizer que eu sou do tempo de, né? Mas, assim, eu lembro que na casa dos meus pais, eu lembro de ir para a escola, eu tinha uma régua que eu achava impressionante. Tinha uma régua que ficava em casa, devia ser do meu pai, uma régua de madeira grossa, um negócio assim que dava até medo. Um reguão de madeira. Hoje em dia você procura uma régua de madeira. Vai rolar. Agora, eu tenho uma coisa que meu pai não tem. Você acha qualquer papelaria, você vai, tem aquelas réguas de plástico, que é um plástico tão molinho, que você vira, dá nó até na régua e você vai dizer o quê? Que uma tem cultura, outra não tem cultura? Claro que não. São processos, são mudanças, são novos materiais, enfim, né? É o mundo que segue, né? Pulsando. Ok. O professor, não sei se o pode senhor falar. chegou a ver o documentário do Emicida na Netflix, o Amarelo? Sim, Lá você já ele viu? fala do transformação do samba, né? Eles antigamente usavam samba para fazer os protestos e quando chegou o rap, eles foram só implementando, no caso, entra nessa mudança aí. Isso é verdade, né? O samba a gente tem uma história de samba que tem samba de protesto, e hoje em dia as pessoas até estranham. Por exemplo, quer ver? A Mangueira, vocês lembram do samba da Mangueira em 2018 ou 2019, que foi aquele o samba de 2019, né? Que falava da Marielle, é isso mesmo. Um samba maravilhoso da Mangueira. E era um samba de protesto, as pessoas estranharam, assim, mas, claro, isso está na história do samba. Faz parte mesmo, né? Esse documentário é lindo. A própria palavra rap, professor. A própria palavra rap, né? Rap significa ritmo e poesia, né? Em Sim, inglês, né? ritmo e Então poesia. eram poesias cantadas em um ritmo diferente. Teoricamente, assim, o brasileiro, mas também o americano, usou o rap como forma de protesto. Pegou uma coisa e transformou em outra. Ninguém mais... É difícil você ver um rap hoje harmonicamente bem feito. Hoje virou como quase que fosse uma forma de protesto. Né? Então, agora você tem o rap brasileiro e você tem o repente também. Né, que é o nordestino quando fala... Não, eu tô brincando aqui com o som, mas, né, mas é verdade. É poderoso, assim, e o repente ele isso é serve cultura também. brasileira.
Oi? Esse não existe no mundo. Esse não existe Esse é no mundo, de esse repente. realmente é muito Esse é característico, nosso. né? E tem faz tempo, e assim, o repente, ele é, muitas vezes, o pessoal, acho que muitas pessoas imaginam o repente, pensam talvez naquela coisa mais engraçada, cômica, bem-humorada, que tem também, mas tem situações, tem repentes que são sérios, tem temas sérios que são puxados também, né? Então é isso, né? O documentário do Criolo desculpa, do Emicida é um excelente exemplo, né? O Amarelo. Então você cria obra brasileira, cara, né? Vamos lá, pós-colonialismo, né? No final do século XX surge, né? Começa a se falar do movimento pós-colonialista, que critica os estudos acadêmicos sobre cultura, né? Por quê? Porque que acontece? As universidades começam a falar de cultura, começam a querer estudar cultura. Tem uma época que começa a aparecer aquela história de cultura popular. Ah, vou estudar cultura popular. Alguém vai defender uma tese de doutorado falando sobre o repente, ou uma dissertação de mestrado falando sobre cordel. Isso hoje em dia tem muito, né? Então, eu vejo como legítimo, tá certo? Tá estudando a cultura de raiz, a cultura chamada popular. Mas aí tem um pessoal que questiona isso, né? O pós-colonialismo diz o seguinte: pô, aqueles que são descritos, analisados, eles não têm a própria voz ouvida. Muitas vezes esses trabalhos, eles apresentam, coloca até trechos de música, enfim, isso que for, mas não dão exatamente espaço para livre expressão do compositor, do autor daquilo, né? É só, às vezes, o filtro, né? Então traz com aquele filtro, aí já entra naquela coisa do padrão, do branco ocidental, do sul, enfim, europeu, homem, e às vezes dá um ponto de vista mais fechado. Então, eu não quero aqui dizer o que é certo e o que é errado, eu não sei, eu acho que essas coisas estão para a gente discutir. Mas é importante quando a gente faz um trabalho. Olha, engenharia, né? Engenharia, você vai. Eu tive uma viagem para a Colômbia, né? Tem vários anos, onde eu fui conhecer, entre outras coisas, né? Um pessoal, vamos dizer, mais do meio rural, e as casas que eles faziam. Cara, eu vi sobrado de 3 andares, feito com material alternativo, um troço muito louco, assim, pra gente. Você fala assim, esse negócio não vai ficar... Eu confesso, eu falei, pô, eu vou subir nisso aqui, será que... Eu fiquei meio, assim, receoso, né? Uma casa que era tipo um esqueleto de casa, você tinha uma estrutura ali, e era, assim, bambu, materiais alternativos, tal. Fiquei meio assim, tal, subi, o cara subiu, mostrou, pulou e tal. Cara, então a gente vai. Oh, peraí, muito, como diz o pessoal do rap, máximo respeito, né? Pô, os caras sabem o que eles estão fazendo, né? Então, é a gente deixar eles falarem, né? Não é simplesmente, tirou a fotografia e levou lá, não. Você não sabe exatamente, né? Deixa que o próprio, né? Fique atento ao que eles têm a dizer. Ou, às vezes, você simplesmente vai tentar, vou copiar. Será? Será que assim, vou copiar? Né? Você tem que estar atento e fazer as coisas com cuidado, né? Porque às vezes tem macetes, tem truques, tem coisas assim, né? Aquelas chaves de produção ali que se você achar que sabe tudo, entendeu? O excesso de orgulho, né? O cara às vezes faz bobagem, né? Bom, a descrição acadêmica, né? Quando você faz a descrição acadêmica, você constrói estereótipos. Então, tem a tendência de você falar, esse pessoal aí, meio rural, olha, você já está colocando a coisa de um jeito, né? Eu estou falando e fazendo a minha autocrítica, né? Temos que estar atentos, né? Então, para a gente não cair no estereótipo, né? Se não cai naquele caso, assim, pior de todos, que é quando fala assim, eles são tão simplesinhos, né? Mas fizeram um negócio que até que funcionou. Gente, como se precisasse do teu carimbo, da tua opinião para, sabe, para dizer que vale aquilo que eles fazem? Cara, o índio está construindo há 500 anos, você está aprendendo agora na faculdade, né? Então, quem que sabe mais, né? Então a gente coloca para a gente, eu acho que esse estar atento, esse olhar de respeito, acho que é legal para vocês. Eu gosto de trazer essa reflexão, né? Então vamos lá, aí tem o pós-colonialista. Então você não pode falar por eles, né? E esse ponto do pós-colonialismo é o que deu origem
há uma expressão que hoje em dia muita gente fala, vocês já devem ter escutado, que é lugar de fala. Vocês já escutaram isso? Ah, não sei quem não tem lugar de fala. Então eu fui fazer uma palestra lá e citei uma escritora negra, e aí de repente alguém falou, pô, mas você é branco, você é homem branco, você vai falar de uma mulher negra, você não tem lugar de fala. Hoje em dia tá assim, rola muitas vezes esse tipo de situação, né? E, enfim, é algo para se pensar, né? Aqui eu estou lendo aqui, Patrick, o Criolo faz lives assistindo filmes culturais, entrevistas. Sim, o Criolo é um cara inteligentíssimo. E outra, o Criolo é um cara que, ele interagiu com o Chico Buarque, eles fizeram já uma dobradinha legal, assim, de música, de um fala, o outro responde, né? O Cálice, a música Cálice do Chico Buarque tem uma versão do Criolo que é sensacional. Enfim, alterando, né, criando em cima, né? Veja, não se trata de jogar fora aquilo. Se trata de criar um novo, porém baseado no que você recebeu, né? Muito bem. Então, um paradoxo, né? Se toda cultura é dinâmica é aquilo, né, que está em movimento, toda descrição publicada está condenada a se tornar obsoleta, ultrapassada. Então, você publica uma coisa, você fala, sociedade é tal coisa, cultura é tal coisa, né? Estuda para a prova, né? Coloca lá. Peraí, mas se a vida é dinâmica, se as definições são dinâmicas, você publicou aquilo ali, está no papel, está na tela, está gravado em vídeo essa aula, amanhã ou depois a compreensão pode mudar, podem surgir novas informações, novas visões de mundo, né? Então é um paradoxo, né? A gente produz muita coisa. Professor pesquisador na universidade, ele é muito... se cobra-se muito produção acadêmica. Faz artigo, tem que fazer texto, né, publicar. Beleza, aí você publica. Talvez daqui a 2 anos aquele texto esteja superado. Pode ser que não, enfim. Então, é um paradoxo, né? Faz muito, mas tem que saber, tem que ter aquela vamos dizer, humildade. Eu estou fazendo o meu melhor. Pode ser que daqui a 10 anos tenham conseguido fazer coisas muito melhores. E, aliás, tomara que seja, né? Tomara que aconteça isso, né? Aí tem uma história do Plínio Marcos, não sei se vocês já ouviram falar, um escritor, um autor de teatro, né, o Plínio, e ele estava velhinho, as pessoas diziam assim para ele, poxa, Plínio, a sua peça, você fez há 50 anos que você escreveu esse texto, está super atual. Ele falava assim, pô, eu fico tão triste, as pessoas falam como se fosse um elogio, mas, sabe, eu queria que não tivesse atual. Ele fala de um monte de coisa problemática, né, dos anos 50, 60. Pô, meu, que ruim, né, que tá atual, a gente não, então significa que a gente não avançou muito, né? Beleza. Então, essa coisa de você ter que produzir, você ter que fazer, ao mesmo tempo, as coisas são ultrapassadas muito rápido, é um paradoxo que Nietzsche já apontava. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, aquele alemão maluco, né, fantástico, genial, que a gente tem falado bastante. Pois é, e Nietzsche falou isso, gente, faz o quê? Sei lá, mais de 100 anos, 120, 130 anos atrás, ele falava, não adianta você achar que sabe tudo, porque daqui a poucos anos muita coisa pode ter mudado. É por isso que o mais importante para a gente, assim, na universidade, trazer para vocês é vocês lidarem com o diferente, né? Com os diferentes professores, as diferentes disciplinas. E assim, essa agilidade, essa habilidade para aprender, né? Para entender, pô, isso aqui conecta com aquilo, fazer as conexões, né? Essas coisas são importantes. Então vamos dizer assim, é um treino mesmo que a gente vive na universidade, né? E depois continua, e segue o resto da vida acontecendo isso. Você não precisa estar em sala de aula para aprender, não é isso? Então, aliás, nós somos a prova disso. Provavelmente está cada um na sua casa, a gente está aqui trocando uma ideia, né? Então, Nietzsche era um cara que sabia das coisas, ele já falava muito do que a gente está conversando aqui. Bom, fomos direto 1 hora aqui, a sala está cheia e eu gostei muito dessa conversa. Eu tenho mais material para passar para vocês, que é uma sequência disso, e eu vou seguir aqui. Deixa eu
compartilhar com vocês um outro texto. Tem algum comentário que vocês querem fazer? Tem alguém que não... Ah, professor, não quis interromper, então pode falar. Eu vou dar um tempo aqui para vocês. Eu vejo umas carinhas que são fotos paradas. Eu não sei se a pessoa está rindo ou não está. É um barato, né? Bom, vamos que vamos. Se vocês não falam, eu vou falar, tá? Eu vou seguindo. Lembrei de outra expressão, daquela que tem duvidade, né? Feito nas coxas. Nossa. Que remete ao tempo que as telhas de barro eram feitas nas coxas dos escravos, né? Então, pois você vê. Verdade. E você tem gozar, e essa coisa da feita nas coxas da telha, né? E você sabe que em Cuba existe uma produção. Tem uma produção que é feita nas coxas também, que dizem, né? Que é a questão do tabaco, das folhas de tabaco. Quando você vai enrolar, fazer o charuto que todo mundo fala, o charuto cubano, tal, né? É feito nas coxas, né? E o feito nas coxas é assim, caríssimo, é super importante. Nossa, isso aqui é... então, nas coxas. Né? Você vê como que é relativo, né? Muito bem. Não, mas bem lembrado. Beleza, eu vou partir para um próximo aqui, que aqui é um resumo de um texto, eu vou passar para vocês depois, né? Um texto do Roberto da Mata. Ele publicou isso em 1981, e aí eu fiz a minha leitura aqui, né? E naturalmente, então existe um filtro aqui, e vocês, por isso que eu abro sempre para a gente conversar, discutir, né? E o texto original chamava-se Você tem cultura? Né? Perguntando. E aí, agora que já vai fazer 40 anos, está fazendo 40 anos, né? Então eu peguei, li o texto e estou respondendo para o Roberto da Mata, né? Estou respondendo, vocês são testemunhas, estou dizendo o seguinte, todo mundo tem cultura, né? A pergunta dele era, você tem cultura? Eu estou respondendo. Bom, vamos lá. No senso comum, o que é cultura? Como a gente poderia descrever? Eu comecei a aula falando, né? Como é que se descreve, né? Tempo, massa, cultura, são coisas assim profundas, básicas e difíceis, né? Como que a gente poderia definir cultura? O que vocês usam? Que tal? Alguém arrisca? Deixa eu ver o chat aqui, ficar atento. Eu às vezes tomo o drible aqui do chat. Eu fico tentando abrir, eu não sei. Mas vamos lá. Estou aguardando vocês também, quem quiser falar. Seriam as características, costumes dos povos, professor? Costumes está relacionado, ok, a uma... costumes, tradições, talvez. Ok, isso tem a ver. Beleza, que mais? Quem mais fala de cultura? O que mais que a gente pode dizer sobre cultura? Bom, para mim, cultura vem da palavra de cultivar, né? Na realidade, né? Então, o jeito que você cultiva as suas ações, o jeito que você cultiva a forma de cozinhar, isso é um cultivo das suas tradições. Perfeito! Então, cultura vem disso. Muito bom. Thiago, que está falando? Eu gostei muito disso, é isso aí. Isso. Né? Eu gosto do Arnaldo Antunes, né? O Arnaldo Antunes dos Titãs, é um cara que eu acho brilhante. E ele usa também, ele tem uma música chamada Cultura, se não me engano chama Cultura, que ele fez trabalho solo e tal, onde ele comenta sobre cultura e no final ele fala um monte de coisas tal, e aí num certo momento ele fala bactéria no meio é cultura, né? O pessoal que trabalha com biologia, o pessoal da biomédica também, né? Então fala cultura de bactéria. Então é aquilo que vai se construindo, né? Coletivamente, tá? Tem essa bem colocado, bem lembrado. Bom, aqui eu vou partir do ponto que o da Mata coloca, né? Como que a gente usa a palavra cultura, né? Muitas vezes as pessoas usam cultura como sinônimo de sofisticação. O cara é sofisticado, tem muita cultura. Sabedoria, né? Educação. Essa pessoa culta. Ele está querendo dizer que a pessoa é educada às vezes, né? Ele fala que a pessoa culta. Que mais? E, em alguns casos, chega a ser confundido com inteligência. Sujeito culto, como se fosse muito inteligente. Não é a mesma coisa, tá?
Então, a palavra cultura, nesse sentido, ela vai sendo usada para classificar, né? Classifica as pessoas, às vezes generaliza grupos sociais, né? E acaba servindo como arma discriminatória, né? Palavras do Romero da Mata. Então, você dizer que o sujeito tem cultura, esse aqui tem alta cultura, o outro não sei o quê. Então, vai usando como forma de discriminar. Vamos lá, no sentido antropológico, sociológico, vou dizer quase biológico também, o que é cultura, né? É um modo de vida, né, de um grupo, sociedade, país ou pessoa. A gente pode dizer que a cultura é um código, através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo. Né? Porque a cultura não está parada, não é simplesmente decorar, é assim, pronto. Não, é um jeito de fazer, né? Então, tá aí, né? Um modo de vida, um código. Vamos lá. Então, eu posso... Professor, como pode falar. assim seria discriminatória? Discriminatório quando a pessoa fala assim, Como seria... Como se... é assim, quando o cara fala assim, essa pessoa não Opa, tem perdão, cultura. foi o áudio atrasado. Esse cara não tem cultura, sabe? Isso aqui tem muita cultura. Então, você está fazendo um ranqueamento aí, né? Uma hierarquia. O cara tem muita cultura, você está pondo ele lá em cima, né? E o outro, brasileiro não tem cultura. Eu escuto isso às vezes. O cara fala, brasileiro não tem cultura. Eu falo, pô, meu, mas você é brasileiro, você está dando um tiro no seu pé. Você está dizendo o quê? Né? Então, não vamos naturalizar essas frases, né? Com essas... Sabe quando a pessoa chega com muitas verdades, né? Não, isso aqui, vocês não sabem nada, eu sei porque eu fui para os Estados Unidos. Cara, vamos relativizar isso um pouco, né? Então... E eu acho também, professor, que nesse sentido, ele deve falar mais também assim, a partir do momento que a pessoa não faz parte do seu nicho cultural, então você acaba utilizando essa arma para discriminar a pessoa, excluir determinados assuntos ou, sei lá, ações. Exatamente, é isso mesmo. Né? Então é uma arma discriminatória nesse sentido, né? O cara que tem, vamos dizer, que pensa parecido com você, que tem uma criação parecida com a sua, e por isso tem um filtro parecido com o seu, às vezes o cara reconhece você como um sujeito de cultura. No fundo, ele quer dizer, é um sujeito de cultura parecida com a minha, né? Só que fica naquele tem cultura. E o outro, que é diferente, às vezes, por um engano, um equívoco, a pessoa fala, isso aí não tem cultura. Não tem cultura como? Como assim? Não existe isso, né? Mas é bem, bem observado. Então, olha lá, vamos lá, o grupo social, um grupo social pode ser caracterizado pelo compartilhamento de um código cultural específico. Então, aquele grupo tem um certo código, né? Aí o da Mata, ele também tem umas provocações, ele coloca assim, tanto a cultura no carnaval, quanto na procissão. Né? Então, o cara que, às vezes, tem pessoas que falam, não, eu vou na procissão, mas eu não vou pro carnaval, porque isso aí não é coisa de cultura. Cultura é... Como assim não é? Né? E vice-versa, né? O outro tem uma vivência religiosa, isso também é cultura, né? Então, tem nos dois lados, né? Tanto a cultura no carnaval quanto na procissão. Olha, as diferenças entre sociedades, né? O que faz existir diferenças entre as sociedades? Bom, um monte de fatores, né? Mas vamos lá, diferenças podem ser atribuídas, né? E determinadas a partir do quê? Vamos lá, geografia, né? Geografia local, clima, então até o tipo de roupa que usa está relacionado com a geografia, com as características do local, né? Isso vai interferir nas relações sociais, né? Que também são influenciadas pelo código cultural, e aqui entra também a linguagem, a maneira como se cumprimenta, né? Pessoa que cumprimenta à distância, outro cumprimenta, já quer dar um abraço, né? Hoje em dia está difícil, né? A gente está sofrendo essa questão, né? Aguardando a vacina, enfim. Então, todas essas dimensões vão fazendo, né, as diferenças da sociedade. Bom, o meio urbano, olha que interessante, o meio urbano, ele se baseia, a sociedade, a nossa cultura urbana, ela se baseia no quê? Em explorar a natureza. Você explora a natureza. E o avanço tecnológico, ele olha,
eu desafio quem queira me provar do contrário, pode falar. Mas eu vejo uma ligação. O avanço tecnológico está associado com explorar a natureza. Você fala, mas isso aqui, essa maquininha aqui, esse aparelho celular, isso aqui é extração, você extraiu minério em algum lugar, talvez na África, enfim, e aí, sabe, então você produz o avanço explorando a natureza. Ok, isso é complicado, né? Mas simplificando muito, generalizando assim com um certo cuidado, né? O meio urbano tem essa tendência. Enquanto que no meio rural tende a haver uma construção diferente. O respeito à natureza. Então, cuidado que tá, esse barulho aqui que tá ventando, daqui a pouco vai vir chuva. Cuidado aqui, tá um respeito maior. Esse respeito maior à natureza tende a trazer uma relação entre as pessoas de maior tolerância, de maior solidariedade. Então, João, cuidado aqui que tá vindo trovão aí, tá vindo chuva, cadê teu filho? Não sei o que, tá. As pessoas começam a se ajudar, tem aquela coisa de que tem que respeitar. Eu não tenho uma máquina que vai fazer parar de chover. Vai vir uma super chuva, então, peraí, como é que a gente pode fazer? Precisa de ajuda e tal. Essa coisa do respeito à natureza é comum ela gerar uma solidariedade, uma tolerância, tá? Vamos lá, as lendas indígenas, né? Em geral, o que acontece nas lendas indígenas? Eu tive essa felicidade, assim, de poder, além de ter sido criança, né? Então, criança escuta um monte de história e tal, mas também li, pesquisei, né? As lendas indígenas. É cheio de animal que fala, né? Homens que se transformam em animais, a cultura indígena tem muito isso, homem se transforma em animal. E no meio urbano, quais são as nossas lendas, né? Quais são as nossas tradições modernas? As máquinas, né? É o cara que ele é construído metade máquina, metade gente, é a máquina que toma o lugar do homem, é o clone, né? O avanço tecnológico. Exemplo, o filme Blade Runner. É um filme que eu adoro, por sinal. Bom, ok. Agora eu pergunto para vocês, quando teve o acidente em Mariana, Brumadinho, acidente é sacanagem, né? Quando teve aquele crime, né? Quando aconteceu esse desastre, quem é que foi para a Europa denunciar? Vocês sabem? Aqui do Brasil? Eu vou contar para vocês, teve uma comitiva de índios que se organizou e foi para a Europa e fez denúncias, fizeram falas em diferentes lugares, né? Para contar o que estava acontecendo, né? Para garantir que as pessoas soubessem lá o que estava acontecendo aqui, que não fosse abafado o caso, né? Negócio complicado. E por que isso? Porque para eles é questão de vida ou morte, sabe? É aquela noção, o homem é da terra, não é a terra que é do homem, a gente é dono, não é isso. Ao contrário, né? A gente é que vai, depois que morrer, vai para a terra, né? Volta para a terra. Então, quem foi para a Europa denunciar foram os índios, né? Segundo o Código Cultural Indígena, lembra? Falei de códigos, não usei essa palavra, né? Padrão de linguagem, tudo. Quem são os bárbaros? Né? Depois que a gente viu todas essas cenas nesses últimos anos de destruição ambiental, e recentemente, né? Amazônia, estão os dados do INPE aí que não deixam a gente mentir. Não só a Amazônia, mas agora o Pantanal também, o Cerrado. Então, os indígenas não compreendem muito bem a nossa maneira de pensar, porque eles pensam que a gente não enxerga a conexão entre o homem e o mundo. Parece que o homem branco não está percebendo que, se continuar destruindo, né, está se matando, né, porque vai perder as condições de sobrevivência naquele lugar. Né? Muito bem. Volta o filme Matrix, professor, desse jeito. Verdade. Aliás, nós somos o vírus do mundo, né? Eu tô precisando ver esse filme de novo, cara. Nossa, a trilogia, né? Nossa. O primeiro filme é espetacular nesse ponto. E compara a gente com o vírus, né? Igual o Covid-19, por exemplo. Pior é que é. Isso. Nossa, bem colocado. Ele entra no corpo, entra no corpo da gente, se reproduz para matar a pessoa. Se a pessoa morrer, ele morre junto. E é o que a gente está fazendo com o planeta. Você vê? Bem colocado, né? Pensa, e os vírus, né? E a gente, assim, estudar os vírus com respeito, porque os vírus,
bactéria, vírus, micro-organismo, são organizações, né, que existem no mundo há muito mais tempo que a gente, e que nós vivemos no meio disso, nesse meio de cultura, estou brincando com a expressão, né, há muito tempo, né? Tem gente que já vinha alertando sobre os riscos, né, principalmente de uma alimentação descuidada, né? O vírus às vezes não faz nada para um bicho, mas em você pode ser, né, super complicado. Então, a gente não percebe a conexão que tem entre tudo. Então, os índios têm essa noção mais, né, de que tudo é cíclico, tudo está ligado, né? Muito bem. A gente tem aqui, eu estou trazendo a ideia do pensamento decolonial, já falei, movimento decolonial. É uma escola de pensamento aí da América Latina emergente, começar a falar de decolonização, né? Como nós tivemos, antes comentei da desnaturalização, decolonização, tentar superar uma visão nossa que assume como verdade tudo que quem veio da Europa contou para a gente, né? Será que é tudo assim mesmo, que tem que ser assim mesmo? Então, começa a surgir esse movimento, em vários países da América Latina aparece. Esse pensamento tem por objetivo libertar a produção de conhecimento nossa aqui do eurocentrismo. Então, por que eu só vou falar, sei lá, de um artista europeu ou americano? Por que eu só vou falar, né, das grandes produções, né, da Europa? Enfim, a gente tem coisas nossas aqui. Então, o movimento decolonial critica esse predomínio que é suposto, né? A gente parece que fica pensando que lá tem que ser melhor de qualquer jeito. Por quê? Né? E também isso é imposto, né, pela cultura ocidental. E o movimento também colonial critica aquilo que é visto como base, né? Esse caldo de cultura, essa maneira de querer dizer que eles são bons e a gente não é tão bom, que isso, na verdade, eles entendem que é a base do imperialismo, né? É a maneira que você tem de dominar um povo, não é somente com tiro, porrada e bomba, né? É com ideias, né? Se você faz o cara acreditar que ele é menor, você não precisa nem ter cerca, né? Não precisa nem prender o sujeito, ele fica preso na cabeça, né? Não tem, acha que não, imagina que eu vou sair, imagina eu não vou desrespeitar, né? E aí você cria isso, né? Então o decolonial é para denunciar, fala, calma aí, não precisa ser assim, né? Eles vêm trazer essa chacoalhada. A proposta, lembrando que a gente falou lá no começo, tem a ver com o Franz Boas, né? É horizontalizar a relação entre culturas, nem superior, nem inferior, cara, é diferente, né? E os diferentes, né? Différents nos unir, os diferentes têm que se unir, né? Na França o pessoal fala. Não se trata mais de fabricar, né? Simplesmente ficar fabricando cada vez mais automóveis, conforme pensávamos em 1950, mas de desenvolver nossa capacidade para enxergar melhores caminhos para os pobres, marginais e os oprimidos, ou seja, aqueles que talvez, do jeito que as coisas estão, não tenham condições de usufruir da modernidade, né? Da tecnologia que a gente está criando, né? No Brasil, sempre houve uma tendência de hierarquizar. Acho que é questão de colonização mesmo, né? E normalmente menospreza a nossa própria cultura, é aquilo que o Nelson Rodrigues falava, né? Que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Aquelas, não, esse cara é vira-lata. Tá. Nossa, eu queria estudar não sei onde. Tá. Tem um pouco isso, né? E aí eu coloco como, eu estou falando aqui, né, um exercício antropológico para todo o país. É repensar isso, né, gente? Repensar esse complexo de vira-lata, que a gente não precisa aceitar tudo. Então, desnaturalizar, né, essa coisa de que nós somos menores. Agora eu pergunto, estamos encerrando a nossa conversa aqui, para a parte final aqui, vocês saberiam me dizer, né, eu gostaria de ouvir de vocês, quem vocês acham que poderia ser tomado como exemplo? Vocês conhecem alguém, algum movimento, algum grupo que questiona essas coisas, né? Não, a gente é bom, sim, a gente não é pior que ninguém. Vocês acham que tem gente que está representando bem a nossa, vamos dizer assim, a nossa sociedade? Né? Porque é legal a gente buscar exemplos que sejam bons, né? Que sejam positivos, né?
Tem alguém que vocês citariam, assim? Tipo, o cara é daqui do Brasil, mas ele é referência no mundo todo. Nós temos, assim, que vocês podem citar. Então, a gente tem, sim, mas esse silêncio... Eu estava com medo desse silêncio agora, sabia? Vai lá. Ninguém? Bom, quando era moleque, eu assisti na TV muitas vezes o Ayrton Senna, era referência para mim. Oi? Ele tá falando, acho que na mensagem, não tá? No chat? Acho que ele tá perguntando. Não. Ah, calma. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui no chat. Eu não tô vendo aqui. Mas pode... Não, eu acho Quem que seria a referência que vocês acham que vocês trazem como referência? Professor, infelizmente o cenário não mostra isso, mas a Fiocruz era referência, né? Opa! O Brasil fosse referência de vacinação mundial. Excelente, não, mas a Fiocruz é referência, sim, é verdade. Né? O Embrapa... Apesar do Brasil, né? Bravo. A Embrapa é referência, sabe? O INPE, em várias questões, é referência. Né? Vou dizer mais, a Univap tem pesquisas de referência na área de engenharia biomédica. Né? A gente tem essa... nós somos referência em algumas questões aí, sabe? Então, mas que mais que a gente pode citar? O que a gente pode... Você começou falando do meu grande ídolo, que é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, né? Pô, certeza. O Ayrton Senna é referência, né? Até hoje, né? Você conversa com o Hamilton, campeão não sei quantas vezes, né? Tal, e ele fala com respeito. Pode ver a entrevista, muitas vezes ele cita o Ayrton Senna com um respeito grande, assim. Tá, mas vamos lá, em outras, beleza. Então nós somos referência, nós temos referência na saúde fortíssima, a gente tem referência, é louco, mas tem, viu? Por mais que, né, tem gente que menospreza, não podemos aceitar isso. A gente tem que entender que a gente tem essa importância, essa relevância, né? A gente falou do automobilismo, do Ayrton Senna. Nas artes, o movimento modernista foi muito importante, muito interessante. Vai fazer 100 anos o ano que vem. Os modernistas, né, foram relevantes, inclusive com exposições na Europa também. Não foi uma coisa só local. E eu coloco na música 2 movimentos, né, que daí é a parte que eu gosto muito, que são a Bossa Nova, o pessoal da Bossa Nova, e o movimento tropicalista, né, que foi o surgimento ali do Gilberto Gil, Caetano Veloso, Bethânia, Gal, Tom Zé, muita gente, assim, gente de primeira mesmo, que viajou o mundo inteiro cantando. Tom Jobim, né? Um Baden Powell da vida. Baden Powell, nossa senhora, sensacional, né? O mundo inteiro respeita, né? O Jobim né? Vai para os Estados Unidos e dali do Carnegie Hall, o mundo inteiro, as músicas mais tocadas no mundo, né? Garota de Ipanema é uma delas, tal. Então a gente tem movimentos e pessoas, grupos que é legal lembrar para a gente se fortalecer, para a gente perceber que não precisa ter complexo de vira-lata. E agora, assim, o desafio é trazer isso para vocês aqui, porque, vocês são da engenharia, né? Tem uma história, porque eu acho que a gente tem que pensar assim também na engenharia, sabe? Não precisa ficar se limitando a copiar. Tem uma história que é o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, quando foi para o Rio de Janeiro, Gisele Bündchen, o Carlos colocou aqui, né? Referência Santos Dumont, né? Super referência, fantástico, né? Aeroespacial, né? O avião, excelente, né? O Luiz Gonzaga, quando veio para o Rio de Janeiro tocar, ele tocava nos bares, boates, assim, ele tocava música francesa. Pegava acordeon, né? Em vez dele tocar as músicas nordestinas, shot, baião, ele tocava música de cabaré francês. E aí as pessoas davam lá uma moedinha, uma coisa. E, olha lá, o Alisson está contando, que legal, conterrâneo, que legal, tá vendo? Pernambuco é terra sensacional. E eu tenho pessoas que eu adoro lá, o Wilson Freire de Pernambuco é um parceirão, um cara incrível. Então, e o Luiz Gonzaga veio e tocava música francesa. Até que um dia, ele encontrou, tinha
um pernambucano que foi lá e falou: você está tocando só música francesa, cara, toca a música da nossa terra, pô. E ele pegou e começou a tocar. Até essa história na biografia dele é linda. E ele vai, que legal, gente. Aí ele vai e começa a tocar shot baião e faz aquele furor, aquele sucesso, né? Então, para quê? Né? Ele estava, enquanto ele se limitava a copiar, né? Ele ganhava umas moedinhas ali, aí ele pega o chapéu e começa a jogar dinheiro, o pessoal fica louco, né? Aí pede emprestado uma bandeja pro garçom, né? Me arruma uma bandeja, aí ele faz aquilo, o pessoal vai pondo as moedas e as notas, né? Aí ele entende, caramba, aí é que eu percebi, depois de um bom tempo que eu fui perceber que, cara, não tinha nada a ver, né? Que o negócio era fortalecer a cultura mesmo, fazer aquilo que a gente tem de melhor para fazer. E eu acho que isso vale. Eu acho que é bem legal a gente terminar com essa reflexão, levar para vocês isso, né? Para que a gente pense, gente, independente da área, sabe? Não precisa ser, mas é na música, seja onde for, né? No desenvolvimento tecnológico também, soluções que a gente possa criar, né? Soluções que tenham a ver com a gente, né? De repente você vai importar, fazer um exemplo do absurdo, né? Você vai importar um carro dependendo de onde vier esse carro, ele vai atravessar por uma estrada aqui e vai se arrebentar porque não tem, sabe, não tem suspensão para o Brasil, cara. Então, é ao contrário, a gente não é? Estou falando, mas parece... Pensando na minha área da engenharia que é elétrica, por exemplo, a empresa Furnas, que é referência mundial em transmissão acima de 500 kV. Olha aí, bem colocado. Então, esse que é o convite, é para que a gente pense referências positivas, né? Claro, se a gente consegue descobrir, pensar nas nossas áreas. O pessoal da arquitetura, nossa, tem muita referência brasileira. O pessoal de publicidade tem muita referência brasileira. Eu digo, de nível mundial, que são respeitados no mundo todo, tá? Então, é a gente ter esse pensamento decolonial, vamos dizer assim, né? Bom, e é isso. Acho que falamos bastante. Tribuna livre agora para vocês se posicionarem. Eu já gostei aqui do William e do Alisson que colocaram, né? Eu vou querer falar um pouco, professor. Fale, Você manda mexeu com o ver. Luiz Gonzaga, não tem Fala. como não falar, né? Porque, tipo assim, realmente eu sou muito imerso na minha cultura. Eu admiro muito o povo nordestino. E tipo, é muito o que o senhor falou. É você não ter esse sentimento, né, dessa cultura vira-lata, sempre está buscando por coisas fora, sendo que você já tem a sua própria, né? Então, lógico, a gente está sempre aberto a novos diálogos, conhecer novas pessoas, tudo mais. Mas você não precisa se esconder, se envergonhar daquilo que você tem, sabe? Eu também sou muito a favor desse pensamento. Sei lá, se você é de São José, então sinta-se orgulho do lugar que você é. Se você é do Rio, sinta orgulho do lugar que também, e eu sou muito aberto a conhecer também outros lugares. Eu acho que o que vale é essa troca, sempre lembrando de onde você é. Legal. E acho que Luiz Gonzaga ensina muito isso mesmo, o professor falou. É verdade. E tá aí o Chico Science, enfim, a gente tem uma trilha aí de pessoas que seguem, né, que trazem as suas raízes e ao mesmo tempo estão olhando para frente. Então é bem legal isso mesmo, gente. Nós temos esse pessoal de primeiro, o próprio crioulo também, né? Aliás, gente, eu conheci aqui, olha só, aqui em São José dos Campos, teve um evento literário no Parque Vicentino Aranha, onde eu conheci a mãe do crioulo. E cara, eu fiquei encantado. A mulher é um poço de sabedoria, assim, sabe? Uma pessoa inteligentíssima, pernambucana, uma pessoa incrível. A Cida Pedrosa, né? Então, a gente às vezes se surpreende, né? Vamos estar atentos. Está aí Antônio Nóbrega também. O Antônio Nóbrega é um artista que fiquei fã dele com um disco que se chama, inclusive, o título do disco é Pernambuco Falando para o Mundo. É um CD dele. Nossa, que lindo. Então, enfim, dicas, referências, né? Troquem ideias, conversem entre vocês, escutem, sabe? Alguém te falou o nome de um cara, vai lá pesquisar, pô, que legal, fiquei curioso. A curiosidade ajuda, né? A gente a acolher, né? A gente tem que ter nosso pé né, na nossa raiz, mas também acolher o que está chegando do colega e tal. Eu estou plenamente satisfeito com a conversa. Eu acho que eu estou semeando em solo fértil. Acho que eu tenho uma sensação de resposta. Me ressinto um pouco da falta de carinhos na janela aqui, mas, enfim,
Fazer o quê, né? Mas tudo bem. Eu acho que é isso. Por hoje tá bom. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, eu quero agradecer muito todo mundo que participou. Alisson, William, né? A Lívia, né? Que mandou uns comentários legais. E, enfim, Estamos todos aí. vocês. Valeu, gente. Valeu A mesmo. bossa nova mesmo que você comentou é muito conhecido lá fora, né? O gringo pergunta muito essa bossa nova aqui no Brasil. Sim, sim. Não, e o louco, às vezes a pessoa que não conhece, né? Às vezes a pessoa que não conhece Tem ainda... aquela coisa de, a música é chata, né? É lentinha, a letra é esquisita, o ritmo Opa! muda muito. Pois é. Ó, a Lívia tem Mas é bem perguntas. legal. A Lívia, gente, é uma pessoa que eu gosto muito, que tem sempre perguntas. Lívia, faça suas perguntas. Pode perguntar. Então, tem uma que não tem nada a ver com a matéria, tá? Que é de outra matéria, que eu estou fazendo resumo das matérias. Ai, agora, será que eu sei? Então, eu vou voltar depois. Mas eu vou fazer uma dessa matéria. Eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu já vou fazer. Fala. Que eu vou misturar as matérias. Opa, isso é legal. Isso é legal. Eu poderia Aproveita que eu tô com uma dúvida em termodinâmica, me responde uma também. Então. Ó, já pensou? Mas aí eu viro oráculo, né? Daí é para parte. Mas beleza, fala, Lívia. Bom, lá naquela parte que a gente estudou na primeira aula do indivíduo, a gente falou sobre aquele momento apenas da pessoa, né? Que, tipo, seria até o cristianismo, que seria em relação ao rezar, né? O ato de rezar sozinho. Sim, a valorização do indivíduo. Sim. Aí eu poderia dizer que a lente seria um pouco dessa valorização, tem um pouco ou não? Sim, a época, né, além da comunidade, além do local, vamos dizer, até da parte geográfica, mas a época, ela com certeza é um componente importante dessa lente cultural que a gente está falando. Sim. Então, tinha um clima, tinha assim, um discurso que estava no ar, as pessoas falando, valorizando o indivíduo, e isso interfere, é um componente dessa lente. E influencia na tua maneira de ver o mundo. Sim. E aí, o que mais? Eu vou fazer a da outra, então. Qual que é o nome? Humanismo e psicanálise, né, que a gente aprendeu. Tem uma parte lá que fala sobre o sentimento de inferioridade. Esse sentimento é quando a gente se rebaixa ou a gente é rebaixado, alguma coisa assim? Bom, muitas vezes isso é coisa construída também, é questão cultural, né? Então, às vezes você está num ambiente, né? Numa condição em que... Hoje em dia se fala muito disso, o pessoal faz bullying, o pessoal tira sarro, o pessoal diminui, usa maneiras preconceituosas para se dirigir a você, né? Sabe? E aí o que acontece é que muitas vezes, quando isso vai, porque essas coisas vão se repetindo, né? E isso pode gerar na pessoa uma interiorização daquilo. Então, a partir de um certo ponto, se você não tiver aquela firmeza, né? Se você não tiver teu ego firme ali estabelecido, você pode aos poucos englobando isso, trazendo aquilo para dentro de você. Então chega num ponto que antes das pessoas falarem, você já está se colocando lá embaixo. Isso não é legal, né? Os excessos não são legais, tanto não é bom isso, né? Quer dizer, você aceitou aquilo tudo, não precisa, né? Você não tem obrigação nenhuma de aceitar se alguém está falando uma bobagem a seu respeito. Você pode até deixar para lá, mas não, sabe? Pode não querer responder, eu até acho legal, mas não assuma aquilo como verdade, porque senão você pode desenvolver um sentimento de inferioridade, né? E o oposto também não é legal, né? Aquela pessoa que acha que só ela que presta, os outros são tudo menor. Aí também é chato, né? É o eterno problema do equilíbrio, né, gente? Sabe, quem é que diz que viver é fácil? Né? A gente tem a vida inteira para aprender. Beleza, Lívia? Não, calma, eu tenho mais. Mas deixa eu só ver uma coisa. O Thiago abriu ali. Será que o Thiago quer falar alguma coisa? Lívia, calma que eu vou falar com você. Não, tá. Hoje eu tô só ouvindo. Tá de boa. Então, beleza. Então vai lá, Lívia. Então manda ver. Se não tiver mais ninguém, é você mesmo.
Aí tá falando aqui depois que isso não paralisa, né? Isso impulsiona a evolução. Essa evolução seria da pessoa que está sofrendo essa inferioridade ou seria das outras pessoas que fazem essa Não, inferioridade? seria exatamente da pessoa que está escutando aquilo, né? Então, aí vem o meu questionamento. Só falar assim, você ouve essas coisas e o melhor que você pode fazer é você usar isso como combustível. Você usar isso para falar, não, peraí, isso é motivação. Do mesmo jeito, vou dar um exemplo bem bobo assim, mas que eu acho que comunica, do time de futebol que às vezes vai jogar num outro estádio, a torcida contrária começa a vaiar muito, e às vezes o cara fica assim, não, quer saber? Eu vou lá e impulsiona, utiliza isso como uma motivação, entendeu? Não deixa isso te abater, isso que é o comentário. Então, mas é que aí tem... É que aí o que eu achei ruim, né? Porque, tipo, tem gente que não é assim, né? Então, por exemplo, se você for parar para pensar, uma pessoa que tem uma depressão, ela não vai agir dessa maneira, dependendo da pessoa. Sim, e é para isso que os amigos servem, né? Os amigos ajudam muito a gente em momentos, porque a gente, nós somos simples seres humanos, então tem dia que a gente não consegue, eu vou deixar para lá, às vezes você não consegue deixar para lá, né? E, de fato, não se sentir sozinho, né? Você ter alguém a quem recorrer é uma coisa muito boa, né? Sem dúvida. E aí, mais algum? Não, é só isso mesmo. É que para mim, Legal. simplesmente não fez sentido a visão dele. De você se fortalecer. Então, mas é treino, viu, gente? É treino, é leitura, sabe? Tudo é aprendizado. Na primeira você se abate, na segunda você já assim, não, isso aqui já deixa para lá que já eu sofri muito na primeira vez, agora não vou deixar esse cara me baixar a bola de novo. É processo, né, gente? É processo. Mas assim, não ache que é natural. Se você tá triste, se alguém falou uma coisa que te deixou triste, sabe? Isto não precisa ser natural. Não fique achando, é assim mesmo. Não precisa ser assim mesmo, tá? Eu acho que é esse o ponto de vista. Não estou dizendo que é fácil, né? Mas assim, eu leio, eu ouço música de vez em quando e tal. São coisas que me ajudam a fortalecer, né? Eu falo com a minha mãe, sabe? Tem dia que pô, mãe, aconteceu isso e tal. Cara, eu sou gente, né? Eu sou pai, mas também tem a minha mãe, tem hora que eu sou filho, né? Então, né? É o afeto, né, gente? Muitas vezes é o afeto. Às vezes você não quer, às vezes nem que a pessoa fale nada, mas se ela, sabe, você sentir que essa pessoa tá lá para você, que tá disponível, ó, tamo aqui, tamo junto. Se a pessoa fala tamo junto, às vezes já é legal, né, meu? Já é gostoso, é importante, né? Como você vai poder falar para alguém, dar uma força em algum momento, né? Enfim, é isso. Eu estou aqui à disposição. A gente está terminando, passou já do nosso horário, eu achei lindo. Mas, assim, eu quero dizer que se vocês precisarem, né, dentro do possível, todo dia eu acesso o sisteminha lá, o nosso ambiente virtual, e escrevam, a Lívia está escrevendo aqui, minha cabeça fica doida com tudo isso. Então, Olivia, a gente não quer deixar você doida, não, mas a gente quer deixar você fervilhando de ideias, e eu acho que está rolando, eu acho que você... É legal isso, a gente se deixar impactar, tá aberto, você tá aberta, isso é muito legal mesmo. Isso, e podem ter certeza de que a reação de vocês chega para a gente com uma coisa boa, né? E também nos estimula. Eu saio da aula aqui com a turma de vocês, eu saio super animado, tô assim cheio de energia mesmo, viu? Eu estava cansado antes, mas agora eu estou inteiro. Quero agradecer vocês, tá? Por essa força, essa energia que a gente está trocando aqui, as perguntas, né? Os exemplos. Muito obrigado.